O texto de hoje nós vamos ler em João, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 5 e depois o versículo 33. O versículo 5 diz assim: E Jesus amava a Marta, a Maria e também a seu irmão Lázaro. Versículo 33. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. E perguntaram: Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. E Jesus chorou. Então as pessoas disseram: Vejam como ele amava Lázaro. Esta passagem do capítulo 11 do Evangelho de João, depois eu solicito que todos os irmãos ouvintes leiam esse texto, os primeiros versículos do capítulo 11, para os irmãos entenderem o que estava acontecendo aqui. É uma passagem maravilhosa, onde há um ensinamento da parte de Deus muito grande. Muitas mensagens podem ser pregadas nesse texto, porque no ministério terreno de Jesus, nas suas ações e nas suas palavras, Jesus nos ensina acerca do reino eterno. Ele próprio, quando falava por parábolas, ele dizia: olha, se eu falasse do reino como ele realmente é, vocês não entenderiam. Então eu falo por parábolas, para que vocês possam entender. E o ministério de Jesus é uma figura de como é o relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus nesse momento da igreja que está vivendo. E aqui, o primeiro versículo que lemos, no versículo 5, nós vamos encontrar o escritor trazendo uma informação que é muito importante. Diz o texto que Jesus amava aquela família. Amava Marta, amava Maria e amava a seu irmão Lázaro. Meus irmãos, nós sabemos que o Evangelho ele está lastreado no amor. Jesus, ele, em todo o seu ministério, ele procura nos mostrar o quão importante é o amor do Senhor, é o amor na vida do homem. O amor de Deus para com o homem, Jesus tenta nos mostrar isso em vários textos, mas nós podemos citar aqui um dos mais marcantes em João, capítulo 3, versículo 16, onde a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, amou o homem de tal maneira que ele nos deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali, Jesus, ele nos fala do amor do Pai para com o homem. Que amor! A ponto de nos entregar Jesus. Jesus foi o presente de Deus para a humanidade. O homem que estava perdido, o homem que não tinha direção, o homem que saiu do projeto de Deus. Quando Jesus veio, por isso que Jesus se apresenta como o caminho, como a porta, como a água, como o pão, porque ele, Jesus, era a forma do homem retornar a Deus. Jesus é o caminho que leva o homem a Deus. Jesus é a porta que leva o homem a Deus. Jesus é o pão que alimenta a alma do homem. Jesus é a água que sacia a sede da alma do homem. Esse é o amor de Deus. Também nós vemos nos evangelhos o amor de Cristo por nós, quando ele não se recusa a ir ao Calvário. É linda a passagem onde Jesus orando ali, sofrendo a ponto de suar gotas de sangue misturado com água na sua agonia, né, ali ele tendo um derrame capilar, resultado de uma forte emoção, de algo muito forte no seu ser, e ali ele estava aceitando ir ao Calvário. É a prova do seu amor para conosco. E então ele prega sobre o amor. E ele nos dá o exemplo de amor com a sua vida, no seu ministério, na sua dedicação, na sua oferta ao Calvário. E nesse texto nós vamos encontrar o escritor trazendo detalhado: Jesus amava aquela família. Quem é aquela família? Quem são aquelas pessoas ali citadas? Quem elas representam? Elas representam a minha vida,
representam a sua vida, representa a igreja, representa aquele que está no aconchego de Cristo. Meus irmãos, o Senhor ama a vida do homem de uma maneira incondicional. Ele não amou Marta, Maria, Lázaro, porque eram bons, não. Ele amou porque a natureza de Cristo é o amor. A natureza de Cristo foi amar ao homem incondicionalmente. Ele disse, eu não vim julgar ao homem, eu vim salvar o homem. Por que ele veio salvar? Porque ele amou ao homem. Ele dedicou a sua vida ao amor. Quando ele abdicou-se do trono da glória, a Bíblia diz que Jesus desenfeitou a glória do Pai. Não se teve por Deus na sua vaidade, não. Ele abre mão do trono e desce como homem, sinônimo da profunda humilhação, da profunda humildade. E ele vem como homem para mostrar esse amor à humanidade. Um amor inigualável. Um amor que nunca foi expressado até então daquela forma. Um amor que veio para mudar o destino da vida daqueles que estivessem no seu caminho. Meus irmãos, Jesus veio ao nosso encontro. Não fomos nós que fomos ao encontro de Cristo. Quem somos nós? O homem escolheu foi pecar. O homem escolheu foi sair da presença do Pai. Essa é a decisão que o homem teve. Mas a decisão do Pai foi nos enviar Jesus, e Jesus então veio ao encontro do homem para resgatar o homem, veio e nos chamou para a sua presença. O salmista no Salmo 100, ele nos diz que foi o Senhor e não nós, que nos fez ovelhas do seu pasto, que nos fez rebanho seu. Foi ele que nos chamou. Jesus veio ao nosso encontro. Isso é maravilhoso. E ele veio com essa prova de amor. Meus irmãos, e isso nos mostra o relacionamento que Jesus quer ter conosco. Muitas das vezes, irmãos, nós definimos Deus como aquele ser supremo, que está distante e que exerce um juízo sobre o homem de maneira terrível. Nós vemos até alguns grupos com essa mentalidade, ensinando como se Deus fosse aquele carrasco com um cetro na mão, com um chicote na mão, para açoitar aquelas pessoas que porventura não estiver andando dentro dos seus preceitos da maneira correta. Acontece, meus irmãos, que a soberania de Deus não é ferida pelo amor que ele demonstrou a nós, de forma nenhuma. Haverá sim um dia em que Deus se tornará o juiz e julgará toda a humanidade. A Bíblia diz que a palavra do Senhor julgará o homem. Sim. Mas enquanto o homem tem fôlego de vida, o projeto de Deus é salvar o homem. É de buscar aqueles que ele tem chamado para a sua presença. Então hoje o Senhor é amor. Hoje Deus não é juiz. Hoje o Senhor Jesus é o nosso advogado, aquele que luta por nós, aquele que nos defende, aquele que tem prazer em uma relação íntima com aqueles que são seus. Servir a Cristo, meus irmãos, não é fazer parte de um grupo que crê num Deus distante, num Deus longe, num Deus juiz, num Deus julgador, não. Servir a Cristo é viver no regaço do Senhor, na intimidade com Cristo, é viver nos braços desse amor. Por isso que o texto diz que Jesus amava, porque Jesus nos ama. Meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte, Jesus ama a sua vida de uma maneira extraordinária. E ali, meus irmãos, a Bíblia nos diz nesse texto que Jesus não estava presente naquela família por um momento, e dos membros da família, Lázaro, ele adoeceu e ele foi à morte. Isso aqui também o Senhor nos ensina muito para nos mostrar que não é porque somos amados de Cristo que nós não vamos passar por nenhuma luta, de forma nenhuma. O amor do Senhor está muito acima de uma aflição ou de uma luta que possamos passar nesta vida. O amor do Senhor estava com aquela família. Mesmo assim, Lázaro adoeceu. E é interessante que quando Lázaro adoece, a Bíblia nos informa que mandaram chamar Jesus depressa. Olha, teu amigo Lázaro está doente.
Que decisão bonita daquela família, recorrer-se a Cristo no momento de necessidade. E é um exemplo para nós do que é viver uma intimidade com Cristo. Meus irmãos, o salmista diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas quantas das vezes nós não buscamos a Cristo em primeiro lugar? Quantas das vezes Cristo está em segundos planos da nossa vida? Jesus, certa vez, ensinando a igreja, disse: buscai primeiro o reino de Deus com a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas quantas das vezes nós colocamos Cristo em segundo lugar, ou até em terceiro ou quarto? Quantas das vezes a nossa vida está, as nossas preocupações, a nossa vida secular é a nossa preocupação maior? Quantas das vezes nós estamos colocando até a nossa igreja em primeiro lugar do que Cristo na nossa vida? Sim. Quantas pessoas vivem uma idolatria tão grande às suas placas denominacionais, a ponto de se afastarem de irmãos de outras denominações, porque a sua igreja é tão importante e coloca-se em primeiro lugar? Quantas das vezes nós fazemos do dinheiro um ídolo da nossa vida e colocamos o dinheiro em primeiro lugar e depois Cristo? Quantas das vezes colocamos a família em primeiro lugar, ou um casamento, ou um marido, ou uma esposa? Parece que nós não aprendemos na palavra que precisamos de colocar Cristo em primeiro lugar. E aquela família nos dá o exemplo que quando Lázaro adoece, Lázaro não tinha morrido, ele havia iniciado a enfermidade, e eles recorreram depressa a Jesus. Porque Jesus é o nosso socorro. Jesus é o nosso médico dos médicos. Jesus é o nosso tudo. Jesus é o nosso socorro na hora das nossas necessidades. Jesus é o nosso Deus. Jesus é o nosso amigo. Jesus é o nosso amor. Jesus é o amor da nossa vida. Jesus é a nossa paixão. E precisamos viver como tal. E Jesus, quando ouve aquele pedido de socorro, na hora ele atende, na hora ele contempla. Mas ele diz assim: olha, não preocupa, porque a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para que o nome do Filho de Deus seja glorificado através dela. Aqui nós temos vendo outro ponto maravilhoso dessa intimidade com Cristo, é saber, meu irmão, minha irmã, que a sua oração ela é ouvida. Quantas das vezes cristãos estão se sentindo abandonados, como se Deus não estivesse ouvindo a oração? Não há oração de um justo que não chega diante de Deus. Não há oração daquele que teme ao Senhor, que ela não chegue diante do Senhor. Cada súplica, cada oração, cada lágrima que você derrama, ela chega diante de Deus. Ela é contemplada por esse Deus maravilhoso, eterno, que te ama, e haverá uma resposta de Deus. Chega um momento que Lázaro, Jesus não chega até aquele lugar, o texto nos mostra os detalhes, e alguém manda falar com Jesus: olha, não precisa vir mais não, porque Lázaro, seu amigo, já está morto. Não precisa vir mais. Olha como, meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma situação que elas são opostas. Nós vemos uma família com total intimidade com Cristo, vivendo o amor de Cristo no seio da família, e ao mesmo tempo a fé desfalecendo diante da luta. Quantos estão vivendo nesse momento essa dureza? A fé desfalecendo diante da luta. Como se o cristão não pudesse passar pelas suas aflições. A Bíblia diz que Jesus demorou ali alguns dias para chegar naquele lugar, e quando chegou, Lázaro já tinha sido sepultado, já estava morto há 4 dias, já tinha sido sepultado. E uma daquelas irmãs chega até Jesus e diz assim: olha, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para ela. Naquele momento, meus irmãos, nós vamos ver uma passagem tão maravilhosa, porque Jesus vê a comoção daquela família. Jesus vê aquelas pessoas chorando. A Bíblia diz, no menor versículo da Bíblia, nós vamos ver o escritor registrando: Jesus, ele chorou. Que coisa linda. As pessoas que estavam ali, nós lemos o versículo,
Eles disseram assim, olha como ele amava Lázaro, como se Jesus estivesse chorando porque Lázaro estava morto. Não. Jesus estava ali para ressuscitar Lázaro. Daqui a poucos segundos, poucos minutos, Lázaro estaria vivo nos braços da família novamente. Jesus não estava chorando por Lázaro, mas Jesus estava chorando no aconchego daquela família, da dor daquela família. Jesus estava sentindo a dor daquela família. Meus queridos, Jesus sabe a luta que você está passando, às vezes a necessidade, às vezes aquela angústia que está no seu ser. Jesus, como homem, sentiu a dor que é a dor do homem sofrer. Quando Jesus chora naquele momento, nós poderíamos aqui levar essa mensagem que Jesus chorou pela incredulidade daqueles que estavam ali. Sim, mas o choro de Jesus naquele momento, ele estava cumprindo aquilo que a própria palavra nos ensina, que é chorar com os que choram. O texto diz que Jesus se comoveu, que Jesus ficou comovido em espírito, e ele chora junto com eles. Isso é um intercessor, irmãos. O ministério de Jesus é um ministério intercessório, é aquele que intercede. E nada melhor para ser um intercessor, aquele que conhece a dor daquele que está sofrendo. E Jesus chora, isso é prova de amor. Ele chora com aquela família, porque ele estava contemplando uma família que estava naquele momento de muita dor. Meus queridos, Jesus, na sua eternidade, na sua glória, ele está contemplando a sua dor. Ele está contemplando a sua angústia, como também ele contempla as suas alegrias. Por isso que é um Deus que sempre nos visita e nos enche de paz e de alegria. Mas ele sabe aquele momento difícil que os seus servos estão passando, que os seus amigos estão passando, e ele contempla isso com um olhar de misericórdia, com um olhar de empatia. Ele sente a dor que aqueles que são seus amigos, seus amados, seus eleitos estão passando. E ele estava ali para reverter aquela dor. E a mensagem desse amor para nós, meus irmãos, é justamente dizer que Cristo está presente na nossa vida para reverter toda angústia em alegria, para reverter toda doença em cura, toda ferida em cura. É isso que Jesus faz na nossa vida. Ele transforma as angústias em alegrias. Ele transforma a dor em gozo, a tristeza em uma festa gloriosa. E ali ele então ressuscita Lázaro. Palavras maravilhosas. Jesus ordena que as pessoas que estavam ali tirassem aquela pedra que estava cobrindo o sepulcro. Interessante que um Cristo que ia ressuscitar um morto de 4 dias não tinha poder para estalar os seus dedos e remover aquela pedra? Tinha. Mas era preciso, naquele momento, aquele povo entender. Tirar a pedra era um ato de fé. Muitas das vezes nós queremos ver a operação de Deus na nossa vida, mas nós não queremos exercer fé. A palavra que Jesus ouviu daquele grupo foi: mas já cheira mal, Senhor. E ele disse: tira a pedra. Meus irmãos, se nós queremos ver o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida, nós precisamos de tirar a pedra. O sobrenatural de Deus na vida de cada um de nós só vai acontecer se nós tivermos fé. Eu sei que já cheira mal. É como se nós, diante das nossas situações, muitas das vezes nós estamos dizendo. Às vezes você está com um marido que é incrédulo, ou com uma esposa que não teme ao Senhor, e Deus fez uma promessa: eu vou salvar, e você tem dúvidas. Por quê? Tira a pedra, tira a dúvida. Se o Senhor diz que está cuidando da sua vida, da sua família, creia. Ou talvez um momento de dificuldade que você está vivendo, não duvide. Apenas tome posse da bênção na sua vida, tira a pedra, tira a falta de fé, a incredulidade. Porque quem vai ressuscitar o morto é Cristo. Não somos nós que vamos ressuscitar o morto, irmão. Nós vamos só tirar a pedra. Quem vai fazer o milagre na nossa vida é o Senhor, porque Ele nos ama. Ele tem prazer nisso.
E eu vou dizer aos queridos irmãos, por que o Senhor permitiu Lázaro morrer? Também para nos ensinar. Meus irmãos, aqui nesse texto Lázaro ressuscitou. Mas muitos de nós, talvez, em nossas orações, e oramos para um ente querido, para uma pessoa que amamos, e vai acontecer talvez conosco mesmo, de nós buscarmos a Deus a cura de uma enfermidade, e de repente o Senhor não vai curar e vai nos levar. Talvez o Senhor levou alguém que você ama e a sua fé fica abalada. Mas por que, Senhor? Nós oramos, nós buscamos. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus disse para a família de Lázaro, ele vai ressuscitar. Meus irmãos, deixa eu te dizer, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Preocupa não. O cuidado do Senhor para nós não é só a operação de ver Lázaro ressuscitado naquela cova, não. O milagre de Deus na nossa vida é o consolo e a certeza que nós vivemos. Por isso que os irmãos, os apóstolos, a igreja primitiva, e quantos irmãos na história da igreja, eles não tiveram sua vida por valiosa. Paulo disse, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque foram homens que tinham a certeza, Deus estava no controle e no cuidado, e os confortava, e os consolava, e os fortalecia de tal forma que nem a morte era um problema. Meus irmãos, tirar a pedra é viver por fé na nossa vida. Não importa o que está acontecendo, se você for curado hoje, nessa manhã, pela operação de Deus, Deus é vivo, Deus é o Senhor da nossa vida. Mas se você não for curado nesta manhã, e se o projeto de Deus for te levar para a eternidade, Deus continua sendo o Senhor da nossa vida. Nós não devemos temer, porque nós somos amados de Cristo. Deus, o Pai, na pessoa bendita do Espírito Santo, hoje tem o melhor para nós. Não precisamos duvidar do agir de Deus. Ali Lázaro ressuscitou, quando tiraram a pedra, eles viram o sobrenatural de Deus acontecendo. Meu irmão, quando nós tiramos a pedra, nós vemos o sobrenatural de Deus acontecendo. Porque nem a morte tira, rouba a nossa alegria. Porque nós não estamos firmados numa religião, nós não estamos firmados numa placa de igreja, nós não estamos firmados nos valores dessa vida, nós estamos firmados em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós tiramos a pedra, nós vivemos uma vida plena na presença do Senhor. Quando nós tiramos a pedra, nós sentimos e entendemos o quanto Deus cuida de nós. E ali aquela família viu a operação de Deus. Mas Lázaro não viveu eternamente ali. Depois ele adoeceu e morreu. Marta morreu. Maria morreu. Os apóstolos morreram. Mas todos morreram na certeza de que o Cristo que os amou é o Cristo que os levou para a eternidade. A nossa maior riqueza, meu amado ouvinte, hoje é viver nos braços desse Cristo que nos ama, que cuida, que olha para nós com todo amor. E depois estaremos com Ele na eternidade. Por isso que certa feita ele diz, olha, eu vou preparar-vos lugar e vou voltar. E quando eu voltar, eu os levarei para que vocês estejam onde eu também estiver. Hoje, meus irmãos, nós vivemos na presença de Deus na nossa vida, na pessoa do Espírito Santo. Mas o dia que nós partirmos, nós iremos morar com o Senhor na eternidade. Então viva o sobrenatural de Deus, tira a pedra, tira a incredulidade, levante a sua cabeça, creia, Deus está no controle de todas as coisas. Viva a fé, viva a bênção, viva a alegria de Cristo na sua vida com toda a autoridade de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida através dessa palavra.